Hoje vamos iniciar o livro de Deuteronômio. Ele é o quinto livro da Bíblia, também atribuído a Moisés. Esse livro aqui, ele vai completar esses 5 primeiros livros, que nós vamos chamar de lei, ou o nome grego como Pentateuco, né? Faz referência a 5. E aqui a gente vai observar as últimas considerações e os últimos relatos de Moisés, preparando o povo para entrar na Terra Prometida. Lembrando que já se passaram esses 40 anos no deserto, para ser mais específico, 38 anos. Já se passaram o tempo do juízo que Deus trouxe sobre o povo. E aqui então Moisés ele vai juntar o povo para instruir acerca dessa entrada na Terra Prometida, como deveria ser esse momento. Então, para isso, basicamente, ele vai repetir a lei, ele vai repetir algumas histórias, porque a gente precisa pensar. O livro de Números vai nos dizer que, por conta da descrença do povo em relação ao relatório dos espias, que eles vão trazer uma notícia dizendo que a terra era boa, porém havia gigantes, e que, por esse motivo, não seria possível eles entrarem na terra. Isso trouxe a ira de Deus sobre a vida deles, apesar de Moisés interceder por eles. Deus ele vai conceder, né, aquilo que Moisés pediu, de não destruir o povo de uma vez, porém, o povo vai então vagar, né, por 4 décadas no deserto, até que todos aqueles que não acreditaram viessem a morrer. Então aqui, o livro de Deuteronômio é justamente esse momento que Moisés ele vai juntar essa nova geração, a geração que era criança quando isso aconteceu, que não vivenciou com a mesma clareza que um adulto. De repente, esses não viram a saída lá do Egito. Alguns possivelmente nem vivenciaram essa realidade. Então aqui esse livro de Deuteronômio é uma preparação, principalmente para a transição entre essa liderança de Moisés para Josué, que é o próximo livro, que vai justamente narrar essa entrada na Terra Prometida. Então aqui Moisés ele vai reunir o povo e vai trazer alguns discursos, e o final desse livro aqui vai mostrar então a morte de Moisés. Esse livro aqui ele vai conter pelo menos 4 discursos. O primeiro discurso está do capítulo 1, versículo 1, até o capítulo 3, versículo 43. O segundo discurso está do capítulo 4, versículo 44, até o capítulo 26, versículo 19. O terceiro discurso está no capítulo 27, versículo 1, e vai até o capítulo 28, versículo 68. O quarto discurso está no capítulo 29, versículo 1, até o capítulo 30, versículo 20. E os últimos capítulos depois disso vão mostrar umas últimas considerações e o fim da vida de Moisés. Por que é importante a gente falar sobre esses discursos de Moisés? Porque é justamente como eu estou dizendo, é Moisés juntando essa nova geração, juntando essas novas lideranças, juntando essas novas pessoas. Claro que a gente tem que lembrar que aqueles que morreram são os que não acreditaram, né? E justamente Josué e Caleb, eles vão ser esses novos, essa nova liderança, né? No caso Josué, ele vai ser essa nova liderança. Então Moisés precisava relembrar o povo, reanimar o povo, para que eles pudessem entrar na Terra Prometida. Então hoje a gente vai falar sobre Deuteronômio capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. No capítulo 1, Moisés ele vai basicamente contar parte da história de Israel. Ele vai relembrar alguns fatos relevantes, né, sobre a jornada deles. Isso a gente está falando do versículo 1 até o versículo 8. Então aqui é uma narrativa que vai mostrar, vai relembrar eles, né, parte dessa trajetória. Do 9 até o 18, Moisés vai relembrar também. E essa vai ser uma expressão que eu vou precisar usar várias vezes, né, relembrar, porque realmente isso aqui ele está contando para eles o que já aconteceu. Então aqui ele vai relembrar a nomeação que foi feita dos auxiliares, que Moisés, pela quantidade de gente, pela quantidade de trabalho, ele não teria então condição de orientar a todos. Então são levantados alguns homens para auxiliar nesse trabalho. E olha o que diz no versículo 10 e versículo 11.
O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que vocês são uma multidão, como as estrelas dos céus. Ou seja, muita gente. Né? E exatamente essa expressão, como as estrelas do céu, a gente volta lá para Abraão, lá atrás. Né? Foi isso que Deus prometeu a ele. Então, por essa quantidade, né, essa hipérbole, né, falando da quantidade muito exagerada de gente, o Senhor Deus dos pais de vocês faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora e os abençoe, como prometeu. Mas, versículo 12, mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Justamente é por essa necessidade, né, pela quantidade de gente. A gente já viu que são mais de 600 mil homens, né, sem contar com mulheres e crianças, e todas as suas causas. Uma pessoa só é impossível ela atender. Então, por isso que são levantados os auxiliares. E nesse trecho do 9 ao 18, né, ele ainda vai insistir dizendo que essas pessoas que receberam, né, essa responsabilidade, elas têm também deveres, né? Elas receberam instruções para que elas venham a fazer de uma forma correta. Não dá para eu dividir um grupo e fazer de qualquer forma. Tinha que ter uma certa regra, uma certa coerência, né? A gente não pode fugir do padrão, né? A gente não pode fugir do que Deus orientou. Então essas pessoas, elas precisavam também entender essa realidade. A partir do versículo 19 até o versículo 33, Moisés vai relembrar acerca dos espias, né, que eles foram enviados. Só que eles vão desmotivar o povo. E o interessante do livro de Deuteronômio é que ele vai trazer algumas visões sobre o que a gente leu lá atrás, pelo menos nesses primeiros 3 capítulos, alguns detalhes a mais. Né? Então é interessante. Quem quiser ler essas histórias aqui e complementar, né, com o que foi lido anteriormente. Algumas bíblias elas vão até conter quais são os trechos, né, que cada parte dessa aqui vai correspondendo no livro de Números, que a gente vai ter uma visão mais completa dos fatos. Né? Mas a gente vai se ater apenas ao texto que está aqui em Deuteronômio. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqui o texto vai dizer que foi por sugestão do povo de enviar espias, e Moisés acatou essa sugestão do povo. E então vai enviar os espias, né? A gente viu 12 espias, que vão trazer frutos e vão até dizer que a terra é boa, só que não teriam coragem então de adentrar na terra por conta dos gigantes. Vai falar acerca da murmuração do povo, versículo 26 ao versículo 28. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: O Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir. Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: Aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas, até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Aqui, Anaquins, em algumas tribos, vamos dizer assim, alguns povos, eles eram considerados gigantes. A gente vai ver ainda hoje sobre isso, um detalhe sobre isso, mas segura no coração essa ideia aqui. Esse trecho continua dizendo, do versículo 19 a 33, Moisés ele vai dar então algumas palavras motivadoras, do versículo 30 até o versículo 31, que diz assim: O Senhor, o seu Deus, que vai diante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram que ele fez conosco no Egito, e também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho para todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Então eles precisariam crer, como eu disse, isso aqui é um discurso motivador de uma forma geral, uma relembrança, uma motivação, porque após 4 décadas, né, muitas mortes, desesperanças e castigos, era necessário esse discurso de lembrança mais animador, lembrando quem Deus era. Né? Eles precisavam ver essas coisas. E diz então que mesmo com essas palavras de Moisés, né, que Deus falou isso lá atrás com eles, e Moisés dá essa palavra motivadora. Mesmo assim, o povo anterior, que morre no deserto, não acreditou. Então isso era para que aquela geração atual entendesse que não era por esse caminho que eles deveriam trilhar. Eles precisariam trilhar o caminho da obediência e da crença em Deus, acerca de suas promessas, acerca da sua palavra, acerca do seu juramento, que fez para Abraão, para Isaac e para Jacó. Depois,
O texto vai continuar dizendo que por conta disso, do versículo 33 ao versículo 40, o Senhor vai castigar o povo, porque eles simplesmente não creram no que Deus havia falado. Olha o que diz do versículo 34 ao 36. O Senhor ouviu que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: nenhum dos homens desta geração perversa verá a boa terra que jurei a dar aos pais de vocês. Com exceção de Caleb, filho de Jefoné, ele verá essa terra. Daria a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará na terra. Josué, filho de Num, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele ele fará com que Israel a receba por herança. Aqui a gente vê então que é o castigo que a gente já viu lá atrás em Números, né? Como eu disse, é uma repetição. Tá relembrando, relembrando não. Ela tá falando com o novo povo, né? E os mais antigos lembrando os mais antigos. Então aqui ele está lembrando justamente isso, né? Que o povo vai ser enviado espias, eles vão murmurar, eles vão reclamar, vão desacreditar, e vai vir castigo, e eles não herdarão. Essa geração não herdaria a terra, e não herdou a terra. E só a geração de Deuteronômio queria adentrar na terra, sob liderança de Josué. E a gente viu também, do versículo 41 até o versículo 46, que encerra esse capítulo, que o povo foi rebelde ao ponto de, mesmo com a negativa de Deus, insistiram ainda em fazer o que é errado, porque eles tentaram ir numa guerra que Deus falou que não estaria no meio deles. Versículo 41 e 42. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor nosso Deus nos ordenou. Vocês se armaram, cada um dos seus instrumentos de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. E apesar desse alerta de Deus, esse povo foi derrotado. E assim a gente vai meio que encerrar os últimos capítulos, pelo menos, né, de Números. Basicamente isso aqui é o que a gente vai ver em Números. A gente não vê aqui a saída do Egito necessariamente, com detalhes, mas a gente vê os acontecimentos no deserto, né, que levaram o povo a chegar naquela situação ali, né, todo o problema que fez eles... Por que eles estão no deserto, né? Deuteronômio capítulo 2. Aqui a gente vai ver duas histórias. A primeira é a jornada de Cádiz até Zered. Ou Zered, não sei a pronúncia. E aqui o texto vai dizer, fazendo um grande resumo disso aqui, basicamente esse capítulo aqui inteiro, né, pelo menos desse trecho aqui, se passarão 38 anos. 38 anos. 38 anos que isso aqui sucedeu. Então, a gente começa falando do versículo 1 até o versículo 7, que eles estavam voltando em direção do Mar Vermelho. Eles rodearam, então, o monte de Seir. Os moradores, Deus vai falar que os moradores eles teriam medo. E o povo não era para entrar em conflito com eles. Deus vai dizer, então, que ele vai dar, né? Por que eles não, perdão? Por que eles não deveriam entrar em guerra, né, com esse povo aí? Porque essa terra, no Monte Seir, a terra de Seir, ela foi dada por herança para Esaú, né? Esaú, irmão de Jacó. Então eles não eram para eles tentarem alguma coisa com esses povos aí. Porque aqui, na verdade, essa ideia, né, primeiro o Monte Seir, depois Moabe, são duas terras que eles vão passar, né? Lembrando que eles estão numa travessia pelo deserto, por onde Deus mandava. Então, quando eles passarem para essas duas terras aqui, tanto de Seir como de Moabe, Deus vai falar para eles não fazerem nada. Simplesmente não era para eles guerrearem, porque a terra que lhes cabia já estava definida. Então, eles não precisavam dominar, não precisavam guerrear. Não era para entrar numa guerra desnecessária. Se Deus não mandou a gente entrar numa guerra, não entre numa guerra desnecessária. Se Deus não mandou a gente fazer algo, não entre numa situação desnecessária. Você vai entrar em conflito, em problema, de forma desnecessária.
Isso é um conselho para nossas vidas. Então, Seir era da herança de Esaú e Ar era da herança dos Moabitas. Aí a gente vai falar de Moab, né, os Moabitas, a gente vai lembrar desse nome. Quem não lembrar desse nome, vamos fazer um exercíciozinho. Né? A gente está fazendo um estudo bíblico, eu sei que a gente está estudando apenas Deuteronômio, mas de vez em quando é bom a gente voltar e ler alguns textos que a gente já falou anteriormente, para a gente lembrar, também é bom lembrar um pouquinho. Gênesis 19, 35 e 36 vai nos falar sobre a destruição de Sodoma e Gomorra. A gente viu lá que os anjos foram até Ló para retirar a família, e o final da história, que é esses versículos finais aqui, vão contar justamente sobre as filhas de Ló, que elas vão se deitar com ele e ter filhos com ele. A história que a gente viu lá atrás, que é bem forte. Versículo 36 e versículo 37. Diz assim: E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do seu próprio pai. A primogênita deu à luz um filho e deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas até o dia de hoje. Olha também o 38. E a mais nova também deu à luz um filho e deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas até o dia de hoje. Mas o que a gente vai focar aqui é apenas nos Moabitas, ou seja, filho de Ló. Eles são descendentes de Ló. Então, o povo vai passar então por essas terras, e não era para eles guerrearem, não era para eles tentarem nada, né? Esses povos, eles teriam medo, mas não era para eles entrarem, fazerem nenhum tipo de mal com eles, porque o foco é a terra prometida, não esse caminho aí dos outros povos. Isso a gente vai ver essa jornada, então, como eu já falei, do versículo 1 até o versículo 25, que vai contar, né, o texto vai mostrar com muito mais detalhes do que eu estou dizendo aqui. Estou só fazendo um panorama geral, mas vai explicando, né, todos os detalhes dessa travessia. A partir do versículo 26 até o final do capítulo, o versículo 37, a gente vai ver, então, a vitória do povo sobre Seom. A gente viu isso também em Números, né? Aqui já foi um povo que Deus permitiu que eles possuíssem a terra. Aqui eles não vão possuir a terra. Aqui é um povo amorreu, dos amorreus. Então, a gente viu já essa história. Isso, a gente viu tanto esse trecho como o início do capítulo 3, que a gente vai falar daqui a pouco, que o povo vai mandar um mensageiro para dizer que só vão passar pela terra, mas aí vai gerar uma guerra e eles vão vencer esses povos e dominar as suas terras, né, matar todos os homens, tudo, e vão ficar apenas com tudo que sobrou, né, da guerra e com as cidades também. Esse trecho de 26 até o 37. Rei de Hesbom. Deuteronômio capítulo 3. Como eu estava dizendo agora, aqui é uma continuação, né, dessa narrativa, dessas vitórias que Israel teve. E aqui, na verdade, é sobre Og, rei de Bazã. Diz não que eles estavam indo na direção, né, de Bazã, o rei Og, ele saiu para lutar. E diz que Deus entregou esse povo na mão dos israelitas, assim como aconteceu. Como Sião, eles tomaram conta das cidades. Eles tomaram as terras, como eu falei, esses dois reis são amorreus, né, um povo. E como eu disse sobre os gigantes, e como eu também estou falando, né, que esse livro, principalmente esses capítulos que estão trazendo instruções, né, lembrando, são para motivar. Eu vejo particularmente aqui no versículo 11, falando sobre Og. Olha o que fala sobre Og. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos refaíns. Como eu disse, são povos gigantes. Anaquim de refaíns. Olha a descrição da cama dele. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá, dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 m de largura, pela medida comum. Olha o tamanho da cama e feita de ferro. Ou seja, uma cama resistente, porque esse cara era muito grande, muito pesado. E por que eu falo que isso é animador e motivador? Porque tanto no capítulo 2 e agora no capítulo 3, mostrando a vitória sobre Seom, rei de Hesbom, e Og, rei de Bazã, Deus disse que ele deu esses inimigos nas mãos dos israelitas. E a gente vê aqui um cara como esse, um homem gigante como esse, né, forte, pesado, guerreiro, e Deus entregou nas mãos deles. Então isso já seria o suficiente. Quando eles vissem os gigantes lá de Canaã, da Terra Prometida, quando os espias foram ver, seria o suficiente para a pessoa acreditar, né?
Isso é uma... Se Deus entregou, né, nas mãos esses povos, por que não outros, né? Existe alguma coisa difícil, impossível para o Senhor fazer? Então, assim, Moisés está relembrando, né, esse povo, essas histórias, justamente para que quem vai entrar na terra entenda. Nosso Deus já fez isso antes, no passado. Não vai ser diferente agora na vida de vocês. Do versículo 12 até o versículo 22, uma história que a gente já viu em Números também, que vai falar sobre as tribos que ficaram ao leste do Jordão. Aquelas 2,5 tribos que acharam um lugar de pastagem, acharam muito bom aquele lugar, e ficaram lá. Acharam muito... escolheram ali como lugar da herança deles. Eles aceitariam, então, trocar qualquer herança, porque eles preferiam aquele lugar, porque eles tinham muito gado, como diz o texto. Então eles vão ficar ali, mas, né, a gente viu também anteriormente, que eles vão meio que prometer, meio que fazer uma aliança com Moisés, para que, dizendo que eles vão entrar na guerra juntamente com os outros irmãos dele, né, os outros israelitas, e após o término da conquista e tudo mais, eles retornariam para a casa da terra deles, então teriam o seu descanso. Então, como eu falei, né, são 2,5 tribos, a tribo de Rubens, tribo de Gade e meia tribo de Manassés. Elas vão, então, habitar a leste do Jordão. Já estão com a sua herança meio que garantida, vamos dizer assim. E olha mais uma palavra de motivação, versículo 21 e versículo 22. Também nesse tempo, dei ordem a Josué, dizendo: Você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, Deus de vocês, é o que luta por vocês. É o que eu já falei anteriormente, né? Essas palavras precisam ser motivadoras, né? Porque eles vão entrar numa terra depois de um longo tempo, né? De repente desanimador e tal, né? Porque uma coisa é sair com a esperança da terra prometida viva, né? Mas passou-se muitos anos, muitos morreram, então isso com certeza desmotiva qualquer um, né? E aqui uma palavra de motivação, ó, Deus já fez com os outros reis, vamos avançar, vamos fazer, vamos alcançar. Deus vai nos trazer a vitória sobre essa terra e sobre esses gigantes. Depois, versículo 23 ao 29, e a gente encerra a nossa leitura de hoje, vai falar justamente quando Moisés vai pedir para Deus para que ele entre na terra, porém Deus não vai permitir. Vamos ler do versículo 23 ao 28 para a gente ver essa solicitação de Moisés aqui. Também eu, nesse tempo, implorei ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus, já começaste a mostrar o teu servo, a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Existe outro Deus que consiga fazer isso? Ele percebeu que não. Peço-te que... Ele começou essa fala dele, né, exaltando ao Senhor, né? Existe algum Deus acima, aí nos céus? Não, já com as suas grandezas, eu sei que o Senhor é grande e maravilhoso. Versículo 25. Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra, que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês, e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: Basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, e para o norte, e para o sul, e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará deste Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente desse povo e fará possuir a terra que você apenas verá. Aqui então a gente encerra essa nossa leitura de hoje com essa palavra dura de Deus para Moisés, dizendo que porque lá, quando era para ele falar a rocha, ele não obedeceu e por isso ele perdeu o direito de entrar na Terra Prometida. E para a gente refletir hoje, eu quero deixar aqui sobre isso que a gente leu um pouquinho hoje. Vamos pensar que o povo estava para entrar na Terra Prometida, aguardando esse momento tão especial. Eles passaram um tempo de peregrinação já, e agora era a hora de entrar na Terra. E o passar dos anos, uma coisa que é prometida e não acontece, ela desmotiva, ela nos deixa chateados, isso é natural isso acontecer. A palavra que eu quero deixar é justamente essa. A nossa terra prometida é a Canaã celestial, o dia glorioso que estaremos com Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu poderia falar sobre muitas promessas e palavras de Deus, de bênçãos aqui nessa vida. E de fato Deus promete, de fato Deus ele nos dá essa possibilidade. Mas não quero falar sobre isso, porque a gente já está saturado de ouvir promessas terrenas. O que eu quero dar é a promessa eterna. E por que ela motiva? Porque ao saber que ao findar da nossa jornada aqui nesse tempo,
Existirá um tempo de descanso eterno, no qual nós vamos usufruir de uma terra que mana leite e mel, e que nós teremos a presença de Deus, e que todo choro, todo pranto, toda lágrima vai ser secada, todo este mal vai ser extirpado do meio de nós. Isso nos motiva e nos anima em saber que ao final disso tudo teremos um descanso para as nossas almas. Então não importa o momento que a gente está passando hoje, né, as aflições que essa vida nos traz, e ela nos traz muitas aflições, todas elas passarão. Por isso eu não quero ficar falando, não, porque tem uma promessa para a sua vida que Deus vai cumprir e tal. Não. A promessa que eu sei, que eu tenho convicção, que é a nossa promessa para todos nós, todos os filhos de Abraão, todos nós que cremos na promessa de Abraão, e todos nós que somos filhos do Deus vivo, porque cremos na promessa de seu Filho amado, Cristo Jesus, é que ao final dessa jornada, dessa vida, com todos os seus momentos bons e ruins, existirá um tempo de descanso para nossas almas. E vamos poder estar numa terra que eternamente estaremos tranquilos, sem dores, sem problemas, sem dificuldades. E essa é a esperança que nos motiva. Essa é a esperança que nos faz continuar nessa jornada. Essa é a esperança que nos faz prosseguir a nossa vida, apesar dos problemas, apesar das situações. Por isso que se eu disser, porque Deus vai abrir uma porta na sua vida, vai fazer acontecer, isso pode acontecer, você pode ter um alívio momentâneo, uma bênção momentânea, algo que por um tempo vai te alegrar, mas a verdade não importa a porta que Deus vai abrir ou não para as nossas vidas, as dores sempre virão, os problemas surgirão. Se hoje Deus abrir uma porta, e amém, Ele faz isso, Ele abençoa o seu povo, que Deus abra portas para as nossas vidas, que Deus faça coisas que nós precisamos, sim, temos demandas nessa vida, mas as demandas elas não vão parar. O que Deus pode me curar hoje, de um grande problema que eu esteja passando, de um grande livramento que eu precise, de uma grande amargura que eu esteja passando hoje, certamente, no futuro, teremos outras. Teremos próximas. A vida, ela é assim. No mundo tereis aflições. Mas a promessa, o que Jesus fala, não é muitas aflições, eu livrarei você de todas. Não, mas tem de bom ânimo. Essa é a palavra. Tenha um bom ânimo. Essa palavra aqui é uma palavra motivadora para Josué, que iria entrar na terra. Josué, eu sei que o tempo passou e você não deve ficar desanimado, porque às vezes o tempo nos paralisa, nos faz retroceder, porque a demora das coisas acontecerem nos fazem sentir isso. Mas nós que estamos na caminhada com Cristo, eu sei que todos os dias somos desafiados a permanecer na presença dele. O pecado bate à nossa porta, as dificuldades batem à nossa porta. Todas essas coisas elas vão bater à nossa porta. Mesmo que Deus nos dê livramento hoje, ainda que Deus nos ajude hoje, amanhã será um novo dia, e um novo dia que trará também os seus problemas. Jesus mesmo disse, basta cada dia o seu mal. Então ele sabia que todos os dias teríamos problemas, teríamos dificuldades, é natural isso acontecer. Essa maturidade nós temos que ter. Não aguardar que Deus vai resolver todos os meus problemas, mas é entender que ao final dessa jornada, dessa vida, nós teremos descanso para a nossa alma. E é por isso, e é nisso que está a esperança da fé cristã, que ao final dessa jornada, nós finalmente encontraremos uma paz eterna, um descanso eterno na presença do nosso Deus, onde não vai haver mais choro, não haver mais dor, não haverá mais nenhum tipo de dificuldade ou problema. Essa é a terra que nos está preparada, estamos aguardando adentrar nela. Esse momento crucial aqui, né? Me parece, né, que é quase que uma palavra para alguém que já está há muito tempo na jornada cristã e precisa de uma palavra motivadora para que ele não pare, para que ele não desista, porque as pressões desse mundo, as dificuldades, elas vêm, né, e a gente precisa ainda até hoje permanecer firmes, lembrando, né, de toda a trajetória. Moisés é que lembra de toda a trajetória, os erros e os acertos, todas as situações. A gente precisa relembrar da nossa jornada, o quanto Deus já deu livramento no passado, o quanto Deus já deu abriu portas no passado, quanto Deus tem nos dado força para continuar a jornada. Ele é o mesmo que continua. Não é porque a gente, de repente, já está muito tempo na jornada cristã que é a hora de parar, a hora de desistir. Pelo contrário. Nós ainda temos uma terra prometida para alcançar ainda. Então a gente não pode desanimar, a gente não pode enfraquecer. Enquanto estamos aqui, nós somos guerreiros nesse grande exército de Cristo Jesus. Amém? Que essa palavra venha motivar o teu coração para você não parar, para você não desistir, para você não olhar para as situações que estão à sua volta, ainda que elas não mudem, ainda que elas não sejam modificadas, ainda que não venha uma cura, ainda que não mude nada, ainda que as aflições elas não venham diminuir, que elas não venham passar, apesar de muitas promessas, eu ouvi aí em muitos lugares, mas a maior promessa é essa, que apesar de todas essas dores, quando nós fecharmos nossos olhos e o Senhor nos chamar,
nós teremos esse descanso eterno. Essa é a nossa esperança que nos move. Que Deus te fortaleça, que Deus anime o seu coração, que você lembre das promessas de Deus. E a promessa de Deus que eu estou falando é de vida eterna. As promessas de que Ele estaria conosco todo o tempo. E Deus fez isso aqui com eles. Por isso que eu falo como é perceptível a semelhança entre a vida cristã e o tempo no deserto. Porque apesar dos pecados, apesar dos erros do povo, Deus permaneceu no meio deles, guardando, protegendo, cuidando deles. Então por isso, o que eu quero dizer hoje é somente isso. Não desista, não pare, não retroceda. Não permita que as pressões externas e as pressões internas venham te paralisar. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê paz. Que Deus te guarde. E que Ele te abençoe em todas as áreas da sua vida. Te fortaleça para que você nunca desista dessa jornada ao lado de Cristo. Em nome de Jesus. Amém.